1 Timóteo capítulo 2, vamos ler o versículo 5. Então diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que homem. Repare aí, nós vamos ler mais uma vez, mas repare no finalzinho que tem a palavra o quê? Homem. Jesus Cristo, homem. Eu sempre, irmãos, me perguntei, né, o que no final desse versículo, o que o apóstolo Paulo fez questão de colocar Jesus Cristo, homem. Nós sabemos que ele é Deus, amém? Mas também ele foi homem, porque ele se dizia como filho do homem. Jesus fazia questão, quando ele passou por esse mundo, por essa terra, na forma humana, Jesus fazia questão de dizer: eu sou filho do homem. Ele era um ser humano, como eu e você somos, com as mesmas necessidades que nós temos. A diferença é que ele nunca pecou. Amém? Mas esse homem aí no final tem muito mais informação do que isso, falamos até agora. Então vamos ler de novo, porque o texto diz assim: porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. Então ele colocou a palavra homem no final, irmãos. Agora eu queria mencionar essa também para você entender. Que é para que hoje nós venhamos entender que o único homem, o único ser humano, porque Jesus foi o ser humano, o único homem, o único ser humano, mediador entre Deus e nós, o único homem foi Jesus Cristo. Mostrando para nós, ensinando para nós hoje, que nenhum outro homem é mediador. Eu não sou mediador. Nenhum outro pastor é mediador. O único que recebeu essa autoridade como mediador, sendo homem, foi Jesus. E nenhum outro. Então, quando ele nos ensina isso nos dá o entendimento que nós não temos que ficar esperando dos homens, apoiando em homens. Porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, a gente já falou sobre isso aqui na mensagem, pastor, ora por mim. Eu já ouvi isso, a pessoa falando: a pessoa está mais pertinho de Deus. E eu disse: não, Ele está comigo assim como está contigo. Eu estou perto dele assim como você está perto dele. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem encontrar um homem, um ser humano, que venha mediar entre ela e Deus. E nenhum ser humano, irmãos, é mediador. Pode ser quem for o homem, a pessoa que mais se intitula, o mais santo, o mais poderoso, o mais consagrado. Não existe isso. O mais consagrado é Jesus. Está entendendo? Então ele já deixou bem claro aqui que não há nenhum homem como o mediador. Que ele foi o único. Se você for no Google, você faz isso agora, e colocar lá no Google assim, escrever quem é o representante de Deus na Terra. Alguém já fez esse teste? Depois você faça em casa. Quem é o representante de Deus na Terra? Eles vão falar de um homem. Eles vão falar que é o Papa. Quem já ouviu falar disso? Não estou aqui falando mal dos irmãos católicos, não é isso? Mas, só para que você entenda, que eles colocam um ser humano como um representante de Deus. E não há um representante de Deus na Terra. Se há um representante, somos todos nós. E somos embaixadores de Cristo. Quem vai entender? Mas aí,
O pessoal fala, né? Ah, mas eles falam isso, que o Papa é o representante de Deus. Mas muitos evangélicos também fazem a mesma coisa. Quando coloca o seu pastor como o mediador, quando coloca o seu líder como mediador, quando coloca o ser humano como mediador. O próprio Davi, há tantos anos atrás, uma vez passando por tantas lutas como ele passava, ele disse, olhando para os montes, ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde lhe virá o socorro? De repente ele olha para o céu e diz o quê? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Em outras palavras, não vem de homem algum. Vem do Senhor que fez o quê? O céu e a terra. A mesma coisa, o teu socorro não vem de mim. O teu socorro não vem de um outro homem. O teu socorro vem do único homem mediador, que é Deus, mas que também foi homem. Quem está entendendo aqui? É Ele que você deve pedir o socorro. É Ele quem você deve buscar. É Ele quem você deve orar. É Ele quem você deve se envolver. Porque Ele é o único que pode te ajudar. Como diz aquela música que eu sempre canto aqui, né? Qual o nome que você tem? Hoje basta. Cante aí. Quando as lágrimas inundam teu. Qual o nome? Qual o nome que você grita com poder? Grita quando o inimigo faz assim, ó. Não é Paulo nem Davi, nem não é Jó, não é nem Moisés, nem faz assim, ó. Não é não. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome o nome. Então não é nenhum outro homem. Amém? Deixa marcado aí, sobe aqui em João, capítulo 14. Nós pregamos isso alguns dias atrás. Só que nós não falamos dessa parte da figura humana de Jesus. Então deixou bem claro ali, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se ele tivesse só falado de Jesus Cristo, a gente já tinha entendido. Mas ele fez questão de falar de Jesus Cristo, homem. Ou seja, não tem nenhum outro ser humano que possa intermediar. Por isso que o véu se rasgou. Você sabe por que o véu se rasgou? Porque antes, no passado, na antiga aliança, somente um homem, um sacerdote, entrava no Santo do Santo para oferecer o sacrifício. Nenhuma pessoa podia entrar naquele local. Uma vez por ano ele levava o sacrifício para oferecer para a purificação dos pecados e perdão do povo. Tudo era assim. Mas aí Jesus veio, ofereceu um único sacrifício. Por isso que a cruz, ela foi o último altar. A cruz foi o último sacrifício. E esse sacrifício foi perfeito. Quem crê nisso? Por isso o véu se rasgou de cima a baixo, mostrando que a partir de agora não tinha mais um homem intermediário. Porque esse homem foi quem? Jesus. E ele morreu onde? Então, quando o véu se rasgou, mostrando que agora todos nós temos acesso livre ao Santo do Santo. Todos nós temos acesso livre diante do trono da graça. E até um versículo, não sei se a Bíblia vai colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que em Hebreus, que fala do trono da graça, cheguemos com confiança ao trono da graça,
Então, João 14, versículo 6. Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Quando ele falou o, não existe outro. Ele é o único. Amém? Quem já ouviu aí por aí o pessoal falar assim: todos os caminhos levam a Deus? Quem já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar. Só que isso não é verdade. Porque só existe um único caminho. E quem é esse único caminho? Jesus. É o Evangelho de Jesus. Não é só figura de Jesus. Então eu penso em Jesus, eu estou no caminho. Quem quer seguir o caminho? O caminho do Senhor Jesus. Então nós temos que seguir o Evangelho. É o que ele ensinou. É como a letra da música que nós cantamos. Não é Moisés nem Abraão. Não é não. Seu nome é Jesus. Então ele disse: eu sou o caminho. Versículo 6. E a verdade. Nós já aprendemos aqui que a verdade plena de Deus hoje está em Jesus, está no Evangelho. Por isso Jesus dizia para os fariseus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos terminar de ler. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém chega ao Pai, senão por quem? Jesus. Através de Jesus. E Paulo disse lá em 1 Timóteo 2,5: Jesus Cristo o quê? Homem. Então não tem outro mediador. Então não fique esperando, irmãos, que alguém faça, que algum homem faça por você aquilo que você pode fazer, porque o véu já se rasgou. Eu tenho acesso livre ao trono da graça, você também tem. Quem está entendendo, diga amém. Então não fique mais esperando que alguém faça por você. Claro, não estou aqui dizendo que a gente não pode te ajudar. É óbvio que podemos e devemos. Mas desde que você faça o quê? A sua parte. Que você entenda que você tem acesso livre. Que você tem um mediador, assim como eu tenho um mediador que é Jesus. Quem tem um mediador na sua vida? Então você não tem outro mediador. Não é o pastor Jorge, não é um outro pastor, não é nenhum outro ser humano, senão Jesus Cristo. E ele faz questão de dizer no final homem, porque sabe que o ser humano gosta de se apegar em quem? Em outro homem. Então, se você quer se apegar no homem, é como se ele falasse: quer se apegar no homem? Então se apegue no homem Jesus de Nazaré. Esse é o único que pode nos ajudar. E que a graça, favor imerecido, a quem não merece, a quem se sente indigno. Quem já se sentiu indigno? Eu muitas vezes. Então isso é para mim, isso é para você. Nós podemos chegar com confiança a esse trono, que não é um trono da condenação. Por que as pessoas elas chegavam com medo? Porque elas achavam que o trono era da condenação, que o trono era do julgamento, que o trono era da acusação. Mas o trono não é da condenação, nem do julgamento, nem da acusação. O trono é do quê? Da graça. O que é a graça? O que tem na graça? Misericórdia, perdão, amor de Deus. Amém? Então, você pode chegar até o trono da graça. Você tem um mediador. Você não precisa de mim. Você não precisa de um outro homem para que fale, para que ore por você, para que Deus possa ouvir. Não. Se você pedir, Ele vai te ouvir e vai te ouvir. Se você clamar, Ele vai te ouvir e vai te ouvir. Quando você, a partir do momento que você ora e você diz em nome de Jesus, você já está diante desse trono da graça. Quem crê isso? Você já está ligado com Deus. Como agora, irmãos, não é porque eu estou pregando, podia ter outro aqui, mas como você está ouvindo aqui a mensagem, nós agora estamos sem interferência de homem algum, estamos ligados diretamente através do mediador, que é Jesus. Mas isso não é só aqui. Isso é quando você está em casa. Quando surge um problema, uma luta, lembre, você tem um mediador. Então, ao invés de sair correndo lá na casa da vizinha, fulano, bater na porta, ela me ajuda, ora por mim, que aconteceu isso lá em casa. Antes de fazer isso, se ligue direto com ele.
Senhor, eu falo contigo, como eu sei que o Senhor está comigo. Estou passando por isso, está acontecendo isso. E o Senhor é o único que pode me ajudar, como o salmista diz. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. E o socorro vem do Senhor. E eu creio que o Senhor vai me socorrer agora. E quando nós fazemos isso, Ele nos socorre. Então, guarde essa palavra, não como uma informação. Que mensagem bonita. É para ela funcionar na nossa vida. É para ela a gente colocar em prática. Nós vamos orar agora. E você vai orar. Você não vai esperar a minha oração. Porque você tem um mediador. Você tem um acesso direto. Mas quando você estiver em casa e precisar, então não espere por ninguém. Não fique esperando que alguém vá fazer isso por você. Faça você. Jesus disse: entra no teu aposento e ore a teu Pai que vê que está oculto e Ele te recompensará. Então Jesus nunca falou para ter intermediários. Nós estamos aqui, os pastores, são apenas servos para trazer, são mensageiros. Por isso que em Apocalipse, quando diz assim, ao anjo da igreja escreve, é porque a palavra anjo, na tradução original, é mensageiro. Então não é um ser especial, eu não sou um ser especial. Eu não tenho a super unção da minha vida, eu não tenho a super consagração, não, a unção é Cristo. E nós temos essa unção. Quem crê que você tem essa unção? Olha, eu nem vou falar isso, mas veja 1 João capítulo 2, versículo 20. Então vamos ler juntos. E vós tendes o quê? A unção de quem? Do santo, a S maiúsculo. Quem é esse santo, irmãos? Jesus. Vós tendes a unção do santo e sabeis. Então aqui está dizendo que uma pessoa preparada, uma pessoa específica, uma pessoa super consagrada, que recebeu somente essa unção, não. Está dizendo para mim, está dizendo para você, que talvez assim, mas eu não sei muito da Bíblia, mas você crê em Jesus, quem crê em Jesus? Então você já recebeu essa unção. Vós tendes a unção do santo. E aí diz o versículo 27, olha só, diz mais ainda. Acha o versículo 27 aí. Vamos ler juntos. E a unção que vós recebestes dele, de Jesus, o que acontece? Fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha aqui para mim, por que não tem necessidade de alguém vos ensine? Porque a unção ensina você. Porque o intermediário quem é? É Jesus Cristo. Se você não entende de algo, você pede com sinceridade, Senhor, mostra. Por que eu tenho pregado essas coisas para você? Porque alguém está dando instrução para mim? Não, minha esposa está aqui, sabe. Porque nós temos buscado a direção de Deus. E essa unção está sobre a minha vida, mas não está só sobre mim, está sobre você também. Então, se você em casa pedir, Senhor, eu quero conhecer a verdade. Jesus não disse: conhecereis a verdade nos libertará. Então, Jesus, eu quero conhecer a verdade. Essa unção que está me ensinando, te ensina também. Porque a unção está comigo, mas está com você também. Quem crê nisso? Então, meu irmão, olha, não fique esperando mais de ninguém. Não fique esperando de um super pastor, de um super consagrado. Não fique esperando de um super santo. O santo é Jesus, o consagrado é Jesus, a unção é Cristo. E aqui está dizendo que eu tenho, você tem. E ela nos ensina, está dizendo aqui, eu vou terminar. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a assunção vos ensina todas as coisas, e é o que? É verdadeiro, não é mentira? Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Diga graças a Deus. Então, meu irmão, fica com essa palavra, mas coloque em prática. Você tem acesso livre ao Santo do Santo. Você tem acesso livre a Deus. Você tem um intermediário. E se algum homem, você aprendeu isso hoje, se algum homem se levantar como intermediário, você hoje já conheceu a verdade, que não tem nenhum outro homem intermediário. O único mediador, quem é? Jesus Cristo, homem. O único ser humano
pode ser considerado mediador entre Deus e homens, é só Jesus. Os demais são só servos, nada mais. Como eu só sou um servo e nada mais. Diga graças a Deus. Eu não vou mandar agora. Quem está ligado com Deus? Sua ligação é direta. Você precisa pedir licença. Não precisa pedir para a mãezinha dar licença. Não precisa pedir para o Moisés, o Abraão. Você precisa pedir ao pastor Jorge. Não. Você está ligado com ele agora. O que você falar, ele ouve e ele te atende. Amém?